A palavra de Deus hoje, neste quarto domingo do tempo do Advento, a última semana nos preparando para o Natal do Senhor, nos traz uma cena muito conhecida nossa, narrada pelo evangelista Lucas, mas que precisa sempre de novo voltar a ela, porque ela tem belezas singulares. Uma cena maravilhosa. E me lembro de um sacerdote baiano, quando já estava próximo dos seus 100 anos de idade, estava numa cama, lúcido, mas não conseguia mexer nenhum dos seus membros. Paralisado, mas lúcido. Levei até o leito dele 2 jovens e ele disse-lhes assim: meus filhos, vou lhes ensinar uma coisa importante. A vida é feita de muitas cenas. Muitas delas a gente precisa apagar, não vale a pena ser lembradas. Outras precisam ser revisitadas para reavivar no coração da gente a beleza do amor de Deus. E é verdade, a vida nossa é feita de muitas cenas que se tornam as páginas do livro de nossa vida. Muitas delas precisamos apagá-las. Se não é possível apagar, ao menos colocá-las de lado e deixar refletir as cenas que nos devolvem alegria, esperança, força, coragem. É uma sabedoria esse ensinamento. Lembro-me disso para dizer que essa cena de hoje é uma cena que precisa estar no centro do nosso livro, porque tem muito a nos ensinar. Uma cena que é o encontro de 2 mulheres, a mãe de Jesus e a mãe de João Batista, o precursor. 2 cenas que mostram um encontro protagonizado por 2 mulheres, que tem uma grande e importantíssima lição para todos nós. É preciso que a gente, conscientemente, desejosamente, afetivamente, abramos o nosso coração para que Deus realize em nós o que só Deus pode realizar. Nem nossa inteligência pode, nem nosso querer pode, e nem nossas habilidades podem. As nossas habilidades contam, são importantes. Uns têm mais habilidades, outros menos habilidades. O nosso desejo é importante. A nossa inteligência tem que nos ajudar, porque não podemos ser irracionais. Muitas vezes somos arrastados para aquilo que é irracional, e o preço é alto. Mas a graça de Deus, como realizou nessas 2 mulheres, tem que nos convencer o quanto nós precisamos querer, buscar e abrir o coração para que Deus realize em cada um de nós o que só Ele, por seu amor, pode realizar. Lembremos-nos, faz parte da nossa fé e da doutrina da nossa fé. Maria, a mulher escolhida por Deus, nela a graça, por obra do Espírito Santo, realiza a sua gravidez. Um milagre grande, porque é a encarnação do Verbo. O Filho de Deus vem ao mundo e assume a nossa condição humana pela força da ação do Espírito Santo no seio puríssimo e virginal de Maria. Como explicar? Como explicar? Só se explica e só se compreende pela força do amor de Deus. Uma única vez, um algo extraordinário,
que escancarou as portas do coração de Deus para nós, trazendo-nos a salvação por Ele, Cristo o Senhor. A outra mulher, Isabel, lembremos-nos, idosa e estéril. Pode uma idosa e uma estéril ser mãe? A natureza não lhe permite, por ser idosa e por ser estéril. Porém, ela concebeu e foi pela ação da graça de Deus. Essas duas mulheres trazem e protagonizam a cena do Evangelho de hoje, para nos convencer do quanto nós precisamos confiar na graça, abrir-nos à graça, orar pedindo a graça de Deus. Não apenas, irmãos e irmãs, para conseguirmos alguma coisa, por exemplo, conseguirmos um trabalho para aqueles que não têm trabalho, conseguir algo diferente para aqueles que sonham com algum conforto, mas pedir para agir em nós, como agiu no seio puríssimo de Maria, agiu no seio de Isabel e realizou aquilo que só a graça de Deus pode. Quantas vezes a nossa vida parece desarrumada? Quantas vezes as pessoas sentem desânimo? Não é raro faltar clareza para o rumo da vida. A graça de Deus, que é amor, realiza em nós esta grande transformação. Por isso, é verdadeiro que Isabel disse ao saudar Maria: bem-aventurada aquela que acreditou. E dá o testemunho de que o menino João, seu filho, pulou de alegria no seu ventre quando Maria entrou na sua casa. A graça de Deus é para arrumar o que está desarrumado dentro da gente, pela escuta da palavra, pelos sacramentos, pela Eucaristia, pela oração e pela solidariedade. E aqui compreendemos o que Miqueias diz, que Deus apacenta o seu povo com a sua majestade. Qual é a majestade de Deus? A majestade de Deus não é algo que impressiona em termos de imagem. A majestade de Deus é a sua graça agindo em nós e abrindo novos caminhos na nossa vida. Por isso, muitas vezes queremos encontrar um rumo, mas não lembramos-nos que a graça de Deus pode realizar em mim, inclusive na minha inteligência e na minha razão, o que a minha razão não vai alcançar. A graça de Deus devolve serenidade, faz gerar sabedoria, dá força. Ontem aqui, ao ordenar um novo bispo, ele escolheu uma pequena palavra como lema, dita pelo apóstolo Paulo, que agora me faz recordar. Paulo diz: é pela graça de Deus que sou o que sou. Paulo não diz: sou o que sou porque sou inteligente, ele era. Paulo não diz: sou o que sou porque tenho mais de uma cidadania, e ele tinha. Sou o que sou porque sou preparado nos estudos judaicos, e ele era preparado. Ele diz: sou o que sou pela graça de Deus. A majestade de Deus se dá por sua graça. E a graça de Deus nos vem por Ele, Cristo. Por isso a importância de celebrar o Natal. Para nos convencer, para nos advertir, para percebermos.
uma aprendizagem importante que a gente tem que ensinar desde as crianças, e nós temos que nos exercitar. Porque é Ele, Cristo, a fonte inesgotável da graça de Deus. Ele entra na história assumindo a nossa condição igual a nós em tudo, exceto no pecado, por uma obediência de amor a Deus. Não se apega à sua condição, mas sofre, morre no alto da cruz e ressuscita, para que nós possamos usufruir desta fonte inesgotável de graça. Não podemos passar longe da fonte, não podemos ficar longe da fonte. Não podemos deixar de nos banhar na fonte. Não podemos deixar de saciar a nossa sede nesta fonte. Mas é preciso, irmãos e irmãs, ter consciência. Lembremos-nos que um pouco antes desta cena, Maria dialoga com o anjo Gabriel. Um diálogo que a gente tem que fazer diariamente, lançando o olhar sobre o mundo, lançando o olhar sobre a nossa família, lançando o olhar sobre a nossa vida, dialogar com Deus para compreender a força de sua graça e, a exemplo de Maria, dizer sim. E a exemplo de Isabel, se encantar. Temos que nos exercitar neste encantamento. Não podemos pensar que é algo comum, é algo que encanta. Quantas coisas nos encantam? Em imagens, em belezas, em fenômenos. Este é o encantamento para celebrarmos o Natal. E experimentarmos dentro de nós algo que nos muda. Que até às vezes nos leva a dizer: não sei como dei conta, deu conta pela graça de Deus. Não sei como consegui mudar, pela graça de Deus. Nós precisamos da ação da graça de Deus e, sobretudo, o exemplo bonito de Maria. Termina assim: ela sai apressadamente de Nazaré e vai à Judéia, na casa de Zacarias. Maria enfrentou dificuldades, porque subia e descia montanhas. Era perigosa a travessia. E ela foi, deu conta de ir. E ficou 3 meses com Isabel, servindo, solidária, para dizer: se não deixarmos que a graça de Deus realize em nós, a nossa vida pessoal não encontra rumo. Se não deixarmos que a graça de Deus haja em nós, nós vamos justificar sempre, nunca seremos solidários, seremos comodistas. Faremos apenas aquilo que é bom para nós, e às vezes numa medida muito mesquinha. É tempo de solidariedade, irmãos e irmãs. Se fosse fazer apenas com os critérios da cabeça, a gente vai fazer muito menos do que está precisando de solidariedade. Precisamos da graça de Deus, a exemplo de Maria, e com o encantamento de Isabel, aprendermos a ser muito solidários. Porque o nosso mundo precisa de urgentes mudanças. E elas virão pela solidariedade, saindo ao encontro, repartindo como podemos, compreendendo na sociedade que ela precisa de novos rumos e novas escolhas. Do jeito que está, não pode continuar. Porque tem gente passando fome, gente adoecendo ainda pela Covid, adoecendo por outras enfermidades, mas muita gente adoecendo no equilíbrio humano, gente adoecendo, perdendo o sentido de viver,
Gente adoecendo, comprometendo a fraternidade. Gente adoecendo porque se prostra. Precisamos da solidariedade. Abramos-nos à graça de Deus. E ela vem em nosso auxílio pela ação do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos dando luz, nos dando sabedoria e nos dando encantamento para viver a vida como irmãos e irmãs. Vamos nos abrir à graça de Deus. Que essa bela cena de hoje nos inspire, nos fortalecendo, fazendo-nos levantar e ir ao encontro, fazendo-nos encantar e viver a alegria do dom que Deus dá a nós de viver e de sermos instrumentos do seu amor uns para os outros. Amém.